Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, quinta-feira, nós celebramos a festa do corpo e sangue de Cristo. O Senhor alimentou seu povo com a flor do trigo e com o mel do rochedo saciou. Salmo 80, versículo 17. Hoje, sob as bênçãos do Deus Altíssimo, nos reunimos justamente para celebrar a solenidade do corpo e sangue de Cristo, a festa do pão, a festa da partilha. Fazer memória da presença de Jesus no pão significa nós termos um compromisso com a doação, com a partilha, vivenciando o amor de Cristo em nossas vidas. Nosso alimento na caminhada cristã é Jesus presente no pão, que nos anima, nos fortalece para superarmos todas as lutas, dificuldades, obstáculos, sofrimentos e perseguições pelos quais passamos também na nossa caminhada. Por isso, vamos iniciar fazendo o nosso ato de amor a Deus, agradecendo a Deus por esse pão que Ele nos deu. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. E diante de Deus vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Pedir perdão por todas as vezes que, recebendo do corpo e sangue de Jesus, nós não levamos justamente essa unção do amor de Deus que recebemos para aqueles que precisam. Vamos pedir perdão por todas as nossas faltas. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 14, versículos 18 a 20. Naqueles dias, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abrão entregou-lhe o dízimo de tudo. Palavra do Senhor,
Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 109. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. És comigo. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor. Assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como um escabelo por debaixo de teus pés. És comigo. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Reze comigo. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade, como o orvalho, antes da aurora eu te gerei. Reze comigo. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou o Senhor e manterá a sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. És comigo. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos de 11 a 17. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem deste pão come sempre há de viver. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos no lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram.
Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão, hoje quinta-feira do corpo e sangue de Cristo. Hoje celebramos a festa de Corpus Christi, que acontece sempre 60 dias depois do domingo da Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, em alusão à Quinta-feira Santa, quando Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia. E sob as bênçãos do Deus Altíssimo, portanto, nos reunimos para celebrar a solenidade do corpo e sangue de Cristo, a festa do pão, a festa da partilha. Fazer memória da presença de Jesus no pão nos leva justamente ao compromisso da partilha. Nosso alimento na caminhada cristã é Jesus presente no pão, que nos anima, que nos fortalece, que nos ajuda a superar nossas dificuldades, nossas limitações, obstáculos, sofrimentos, perseguições pelos quais passamos e passaremos na nossa longa caminhada. E na primeira leitura do livro do Gênesis 14, 18 a 20, Melquisedeque, rei de Salém, vai trazer o pão e o vinho, como um sacerdote que era do Deus Altíssimo, vai abençoar Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Veja como há uma analogia ou relação de semelhança entre a palavra abençoar com o pão e vinho. Melquisedeque trouxe o pão e vinho e, como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. O contrário de bendizer é o quê? Maldizer. Maldizer é peculiar, próprio da pessoa que não quer bem ao outro. Pessoas que têm o dote de fazer o mal. Nossas palavras devem ser de bênçãos, para gerar bênçãos na vida das pessoas. Como disse o Papa Francisco, palavras de bem geram uma história de bem. Sejamos como Melquisedeque para desejar o bem, abençoar, fazer o bem às pessoas. Esse é o sentido central dessa solenidade da Eucaristia na nossa vida. Tornar nossa vida fecunda, abençoada pelo pão que recebemos, comungamos de Cristo, para abençoar a vida das pessoas. E Melquisedeque vai concluir dizendo: bendito seja o Deus Altíssimo. Primeiro ele abençoa Abraão, depois ele vai bendizer a Deus. Os lábios que bendizem a Deus devem ser os mesmos que vão abençoar ao próximo, ao outro. Eucaristia quer dizer bendizer, agradecer. Se eu me aproximo da Eucaristia, devo me aproximar com os lábios bendizentes, não somente bendizentes em relação a Deus, mas principalmente a começar a ser bendizentes em relação ao outro. Se falo mal, desejo mal ao outro, faço mal ao próximo e desejo me aproximar da Eucaristia, isso não tem sentido. Analogia não existe entre a Eucaristia e a pessoa que maldiz, que fofoca, que faz intriga. Não faz parte dessa comunhão Eucaristia.
E no final Abraão vai entregar-lhe o dízimo de tudo. Isso significa gratidão. Significa dizer obrigado. Muito obrigado. Eucaristia quer dizer obrigado e nos chama a oferecer também, porque no momento que o sacerdote consagra o pão e o vinho em corpo e sangue, ali estão presentes o sacrifício das oferendas. Portanto, é tão importante nós oferecermos o que temos para estarem consagrados no pão e vinho junto ali na mesa, que é o nosso sacrifício. Agradecer a Deus por nos ter abençoado de forma prática, como fez justamente aí Abrão. No Salmo Responsorial, Salmo 109, nós cantamos: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Isso faz sentido nós cantarmos, nos alegrarmos, colocarmos nossa confiança em Deus, nesse Deus que nos dá todo o bem. Portanto, nossos lábios devem bendizer, não devem maldizer. Nossos lábios têm que proferir bênçãos na vida das pessoas e não maldições. E na segunda leitura, na leitura da primeira carta de São Paulo, 1 Coríntios 11, 23 a 26, Paulo vai recordar o gesto de Jesus na noite que foi entregue, quando tomou o pão, quando deu graças, quando partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em minha memória. E do mesmo modo, Jesus tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, em meu nome, em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazer isto em minha memória. Todas as vezes de fato, que comemos deste pão e bebemos deste cálice, estaremos proclamando a morte de Cristo até que Ele venha. Ou seja, nós estamos participando do seu sofrimento. O parágrafo 1360 do nosso catecismo afirma que a Eucaristia é um sacrifício de ação de graças ao Pai, uma bênção pelo qual a Igreja exprime o seu reconhecimento a Deus por todos os seus benefícios, por tudo que Ele fez mediante a criação, a redenção e a santificação. Eucaristia significa, antes de mais nada, ação de graças. E no Evangelho, Lucas 9, 11 a 17, Jesus vai acolher, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. Hoje, nós vamos ver, quando celebramos o corpo e sangue de Cristo, lembraremos justamente de Jesus, antes de multiplicar os pães, abençoando, tomando os 5 pães, erguendo os olhos ao céu, pronunciando sobre eles a bênção, partindo-os, e vai dar aos discípulos para distribuí-los. Lucas 9,16. E a gente deve perguntar, como é que tão poucos pães deu para tanta gente? Aí já era o prenúncio da Eucaristia, que Jesus, Ele sendo o corpo, deveria dar-se para todos. Todos deveriam se alimentar desse corpo para formar com Ele um só corpo. De 5 pães, a bênção se torna alimento para uma multidão. Faz saciar a fome de muita gente. Isso vai ser entendido do modo da matéria, daquela fome que nós perecemos na matéria, e daquela fome também, do qual nós necessitamos dele no espírito. Alimento é vida. Eucaristia justamente tem essa função vital de alimentar. Por isso que Jesus, ao abençoar o pão, faz transformar a palavra em vida, em dom. O parágrafo 1374 do nosso catecismo afirma que o modo da presença de Cristo sobre as espécies eucarísticas é único, porque sua presença é real, por excelência, porque é substancial. Quando se abençoa, não se está a fazer uma coisa para si mesmo, mas para os outros. Jesus nos mostra o significado da bênção.
estando presente no pão? Quantas vezes já fomos abençoados quando nos alimentamos da Eucaristia, não é verdade? Quantas vezes recebemos essa bênção para abençoar? E devemos nos perguntar, abençoamos depois? Se somos abençoados, devemos abençoar, como fez Melquisedeque com Abraão. Somos abençoados para abençoar. Como disse o Papa Francisco, a Eucaristia é uma escola de bênção. Deus diz bem de nós, seus filhos amados, encorajando-nos também a assim continuar a bendizer. Quando nos aproximamos do altar da Eucaristia, saímos abençoados, para que também nós, quando nos aproximamos do outro, sermos canais de bênção para ele, para ela. A Eucaristia é essa garantia de alcançarmos vida plena, vida realizável para realizar o outro. E a garantia é justamente de superarmos nossas limitações, nossas fraquezas, vencermos nossos inimigos espirituais, nossos inimigos temporais. Nessa escala, a celebração de hoje, Jesus nos convida a descansarmos no seu amor. Jesus cuida de nós, Ele cuida de mim, cuida da sua vida, cuida com amor. Por isso Ele se deixou ser presença no pão. A celebração eucarística é um momento de nos sentirmos felizes, de nos sentirmos abençoados, para que a mesma unção possamos levar adiante na vida do outro. No mundo hoje, nós vimos tantas tristezas, na verdade. Facilmente nos deparamos com pessoas amarguradas, pessoas que amaldiçoam, desprezam, insultam, discriminam, matam, roubam. A Eucaristia nos convida a sermos diferentes num mundo tão parecido. Sejamos diferentes. Essa é a proposta de Jesus para nós hoje. Não nos deixemos contaminar pelo fermento dos fariseus, como disse Jesus. E esse fermento dos fariseus se encontra no mundo, a ganância, o egoísmo. Alimentemo-nos do pão da partilha, que gera vida, que gera homens novos. Diante da Eucaristia de Jesus, onde Ele se faz presente no pão, aprendamos das boas palavras para alegrar o coração do outro. A narrativa da multiplicação dos pães, nela não vamos encontrar a palavra multiplicar, mas se utiliza os verbos partir, dar, distribuir. Portanto, a multiplicação se realizou com a partilha. Enquanto os discípulos achavam que o que tinha era pouco, como disse o Papa Francisco, Jesus não realizou nenhuma multiplicação, não transformou os pães em 5.000, para depois dizer agora, distribui-os. Jesus abençoou os 5 pães e distribuiu-os, porque Ele, sendo o próprio pão, não poderia deixar faltar o pão. No mundo, muitos passam fome, porque poucos lembram da partilha. Onde há partilha, todos podem ter o mínimo para uma vida digna. Somente partilhando teremos um mundo sem miséria, um mundo sem pobreza, um mundo onde tantos passam fome. Se ainda há fome no mundo, é sinal de que a sociedade ainda não descobriu o valor da partilha. Ao doar sua vida pela humanidade, Jesus nos mostrou a mais sublime partilha. Na celebração do corpo e sangue de Cristo, fazemos memória dessa doação suprema do Mestre, o qual nos quer solidários com a necessidade de cada um. Sejamos solidários. Jesus nos convida a sermos solidários, a renunciar ao espírito da ganância. Jesus ressuscitado. Eu creio que o Senhor está vivo diante dos meus olhos, na hóstia consagrada. Creio também, Jesus,
no seu poder contra toda espécie de mal, porque o Senhor venceu o mal pela sua morte e ressurreição. Seu preciosíssimo sangue derramado na cruz está presente na hóstia santa. Eu creio em Jesus e clamo que este sangue seja agora derramado sobre mim e sobre todos os meus familiares. Eu peço, Senhor Jesus, que pelo poder libertador e salvífico deste sangue possamos nos livrar de toda opressão diabólica que podem estar prejudicando a nossa família. Eu louvo o Pai por ter nos dado o Senhor Jesus como presente de Páscoa. Eu agradeço de coração ao Espírito Santo que me ilumina e me conduz nos momentos de escuridão. Muito obrigado, Jesus, meu Salvador e libertador. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia, nesse dia especial, rezando a oração Hóstia Celestial de forma espiritual. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concede para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. 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 Quem reza se salva. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar as laudes hoje, dessa solenidade especial do corpo e sangue de Cristo? Aqui conosco nós vamos rezar as antífonas, vamos rezar os hinos, tudo lembrando justamente o dia santo que celebramos, do corpo e sangue de Cristo. O dia mais especial é a solenidade que marca justamente o maior sacramento de todos os sacramentos, que Jesus, como Jesus quis instituir, que é o sacramento da Eucaristia. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos, deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima, Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.